Mostrou o Vene Casagrande, tô com meu amigo Dedé Nelei, convidado especial. Hoje tá aqui o centroavante do SBT, o melhor centroavante da imprensa esportiva. Tá aqui com a gente. Esse amigo, o cara é craque. Já acertei. Tá garantido. Acertou a caixinha já comigo, Já vai tá pagar o garantido, almoço. Vene. Eu dou essa moral. Vene, vamos falar Você pro grande disse centroavante? público. Centroavante. A gente tá precisando lá no Flamengo. Aí, ó, tem vaga no Mengão, hein? Vamos trazer logo essa bomba aí. Vai depois lá, a gente- Vene. Porque não é só o Gabigol que pode trocar o Flamengo pelo Cruzeiro. Tem outro jogador também que está perto, podemos dizer assim, porque tem até proposta já na mesa do Flamengo. Trata-se do zagueiro Fabrício Bruno. E é uma proposta interessante. Pro Cruzeiro também. Do Cruzeiro também, exatamente. O Cruzeiro veio forte em cima do Fabrício Bruno, lembrando que é um jogador que já atuou por lá. Ou seja, o jogador também vê com bons olhos uma transferência para o Cruzeiro, porque retornaria para a casa dele, cidade Foi natal revelado, dele, né? ficar perto da família, exatamente. E a gente pode trazer mais detalhes quando você me autorizar. Não sei se vai rodar o VT aí A gente agora. vai trazer novidades, vamos bater um papo Porque eu acho que a com o gente Vene, precisa... com o Dedé também. A gente precisa explicar por que seria uma boa essa venda do Fabrício Bruno do Flamengo para o Cruzeiro. A gente já vai explicar Porque isso, tem bastidores em relação a isso. Daqui a pouquinho o Vene vai dar todos os detalhes, a opinião, vai explicar, fica, sai. O Dedé Nelei também vai dar a opinião dele em relação à saída, a possível saída do zagueiro Fabrício Bruno. O Flamengo tá cheio de mudanças para essa temporada, a gente já sabe que o Gabigol vai pro Cruzeiro, o Vene já colocou aí que o Fabrício Bruno pode ter o mesmo destino, então o Flamengo segue à procura de um atacante. Quem vai ser o centroavante do Flamengo? Pedro só deve voltar no meio do ano. Daqui a pouco a gente volta para falar mais desse drone do Vene. A imagem que o torcedor do Flamengo não queria ver virou realidade. Gabigol foi anunciado como reforço do Cruzeiro e já posou com um novo uniforme. Ele será apresentado para a torcida celeste neste sábado com um grande evento no Mineirão. Enquanto isso, o rubro-negro segue em busca de um substituto para o atacante, com nomes como o do jogador do Shakhtar da Ucrânia, Lassina Traoré, sendo avaliados. O novo diretor José Boto segue mapeando o mercado ainda sem anúncios de reforços no elenco. A principal novidade foi, mais uma vez, a chegada dos diretores da gestão de BAP. Paulo Dutra, que já esteve no Flamengo de 2013 a 2017 com bandeira de Melo, retorna ao rubro-negro no cargo de diretor-geral. Há apenas um mês da Supercopa contra o Botafogo, um Flamengo ainda com muitas dúvidas, em um ano que promete ser agitado para a torcida flamenguista. Vene Casagrande, Fabrício Bruno pode estar de saída então para o Cruzeiro, um zagueiro de seleção brasileira, foi convocado esse ano, mas que perdeu espaço com o Felipe Luiz entre os titulares, né? Desde que o Felipe Luiz assumiu, ele já não é o zagueiro titular. A gente sabia que Ortiz e Léo Pereira são os preferidos, mas ainda assim ele vem jogando bastante na reta final da temporada. Sai, não sai, valores, a sua opinião, desmembra tudo, amigo. Vamos lá, Flavinho. Primeiramente, boa tarde, agora de maneira oficial. Boa tarde Boa também, tarde André. pra Seja vocês. bem-vindo. Obrigado. Feliz ano novo também para todo mundo. Que teve gente que não assistiu ao nosso programa ontem. Agora, feliz ano novo também para todos que estão em casa. Pois é, então o Fabrício Bruno ele pode trocar o Flamengo pelo Cruzeiro. Vamos trazer todas as informações. A primeira proposta do Cruzeiro ao Flamengo já está na mesa do Flamengo. Inclusive, as diretorias já estão conversando. É de 5 milhões de euros por 50% dos direitos econômicos do atleta. O Flamengo hoje é dono de 100%. Então, proporcionalmente falando, é como se fosse 10 milhões de euros por 100%. O Flamengo manteria 50% dele de uma venda futura. Pois tem um problema. Muita gente é contra a saída do Fabrício Bruno, alegando que nos últimos meses a antiga gestão recebeu uma proposta avaliada em 12 milhões de euros e mesmo assim não vendeu. Primeiro ponto, na ocasião o Flamengo topou vender, foi um jogador que não quis ir. O salário, Beleza. né? Que Exatamente, o salário ele não gostou, ele não aprovou, acabou optando por ficar no Flamengo. Hoje o Fabrício Bruno tem 28 anos, ele completa 29 e por coincidência no dia do meu aniversário, no dia 12 de fevereiro, ou seja, daqui a alguns dias ele vai completar 29 anos. Hoje o Fabrício Bruno é reserva. E o Felipe Luiz, quando ele foi consultado
pela diretoria do Flamengo sobre essa situação, sobre uma possível saída do Fabrício Bruno, o Felipe Luiz autorizou a saída. Falou, olha, beleza, vocês podem vender porque hoje é um jogador considerado reserva, na minha opinião, ele será muito pouco utilizado. E também é um jogador que está insatisfeito, isso é a informação, porque de um dia para o outro, literalmente, de um jogo para o outro, após a chegada do Felipe Luiz, ele se tornou reserva. E é um jogador que está insatisfeito, ele não quer ser reserva, ele quer ter oportunidade para jogar. Mas, Vene, lá no Cruzeiro ele vai jogar? Vai, porque o Fernando Diniz já conversou com o jogador e conta com o jogador, quer ter o jogador nessa temporada em 2025, acha que o jogador pode ser titular no esquema de jogo dele. Então, vamos juntar todas essas informações. É um jogador que está insatisfeito e tem um dos maiores salários do atual elenco, isso precisa ser dito. Eu não vou entrar aqui nos méritos de valores, que eu acho antiético, mas eu posso garantir para vocês que estão nos assistindo que hoje o Fabrício Bruno ganha um salário patamar atacante que decide jogo. É um salário alto. Salário alto, contrato longo até 2028, jogador insatisfeito. Felipe Luiz já autorizou a saída dele. Idade avançada. Idade avançada, ainda tem isso. Nessa temporada, dificilmente vai chegar uma proposta melhor do que essa, ou uma proposta igual que chegou na temporada passada de um clube inglês. Então você pega todos esses fatores, isso me faz crer o quê? Que a venda é sim uma boa. Mas, Vene, com esse valor que o Flamengo vai vender, o Fabrício Bruno consegue contratar um jogador? Claro que consegue. É para isso que José Boto chegou. Porque é um cara que entende muito de mercado, é um cara que trabalha com scout e eu tenho certeza absoluta que ele pode encontrar um jogador do perfil do Fabrício Bruno ou até melhor por essas condições financeiras. É óbvio que o Flamengo pode negociar com o Cruzeiro um valor melhor. Você vende mais direitos econômicos por um valor maior. O Flamengo pode fazer isso. Não necessariamente tem que ser esse valor. O que eu acho a venda tem que ser feita. Porque se a gente pega todos esses fatores, o jogador só vai ficar desvalorizado durante 2025 e vai chegar num determinado momento que não vai conseguir uma proposta melhor que essa. Então pega todas essas informações que eu trouxe, tudo isso, junta tudo numa caixinha e aí você toma a decisão. Qual é a decisão? Na minha opinião, vende o jogador para o Cruzeiro. É óbvio, negociando um valor maior, com os direitos econômicos maiores, até mesmo forma de pagamento. Importante a informação que o Vene trouxe aqui também, de que o Diniz já entrou em contato com o Fabrício Bruno. É a favor, claro, né? Tá? O técnico atual do Cruzeiro, Fernando Diniz, aprova a contratação, já teria até adiantado que jogaria com ele lá no Cruzeiro, seria titular o Fabrício Bruno, que também pensa em seleção brasileira, deve ter o objetivo de ir para a próxima Copa do Mundo. A gente lançou a enquete. Você acha que o Flamengo deve negociar o zagueiro Fabrício Bruno com o Cruzeiro? Sim, perdeu espaço, maioria, e em 54,8% não, o valor é baixo. 5 milhões de euros por 50%, 38,7%, está crescendo. Não vai reforçar o rival, o Cruzeiro contratando tanto, pode ser um concorrente aos títulos nacionais, né? Enfim, o time chega forte para a próxima temporada, pelo menos em relação a contratações. A tua opinião, Dedé Nelei, é uma boa o Flamengo? Ele deve negociar o Fabrício Bruno com o Cruzeiro ou um zagueirão desse você segurava? Então, Flávio, primeiro, parabéns. Feliz ano novo para todo mundo. Obrigado Boa aqui pelo tarde, convite. mais uma vez, Dedé. Você é meu amigo. Parceiro. Só para saber, só para saber. Então, com relação à questão do Fabrício Bruno, acho que o Vene tocou em pontos importantes, né? Principalmente a questão dele estar jogando, né? Ele já se tornou um reserva para o Felipe Luiz. O jogador percebe isso, né, Flávio? Ele percebe e ele tem a ambição de ir para a seleção, Copa do Mundo, batendo na frente aí já ano que vem, né? Então, eu acho que o Flamengo segurando o percentual de 50%, se ele for bem, for valorizado, né? E o sonho dele é querer ir para ser campeão do mundo, né? Então, acho que para o Flamengo, ter um jogador na reserva, um ativo desvalorizando o passado um ano todinho, jogar em algumas situações, sem contar que o fato dele não tá jogando vai deixar ele também num momento ruim, né? Então, eu acho que ia ser bom para todo mundo, né? O Fernando Diniz gosta do jogador, ele vai continuar jogando, né? O estilo do Fernando Diniz, pra mim, é um estilo não casa muito com o jeito do Fabrício Bruno jogar, mas corre pra trás, e eles correm muito pra trás, o Fabrício Bruno, né? Tem muita velocidade, né? Era uma das coisas que acontecia muito no Fluminense, não tinha recomposição rápida defensiva, né? Então, acho que pro Flamengo e pro Cruzeiro e pro próprio Fabrício Bruno é um bom negócio, né? E o Dedé ainda tocou num ponto interessante, porque a gente precisa mencionar isso. O Fabrício Bruno, ele perdeu a vaga de titular no Flamengo e também perdeu a vaga na seleção brasileira para o próprio Léo Ortiz. Que foi chamado, né? Pois é, e o Fabrício Bruno não foi chamado porque não estava jogando com uma certa frequência. Então, gente, assim, na boa, é óbvio que muita gente para e analisa. O valor é baixo, chama atenção,
Porque muita gente fala assim, é 5 milhões de euros. Não, é 5 milhões de euros por 50%. Ressaltar Por isso que eu acho que o Flamengo pode negociar um valor maior e vender mais direitos econômicos. Porque é um jogador que vai completar 29 anos, dificilmente vai ter uma venda alta futuramente. Então, eu acho que você pode negociar isso com o Cruzeiro. Mas eu penso que não pode perder essa oportunidade de vender esse jogador agora. Porque é um jogador que vai ficar cada vez mais valorizado, porque o próprio Felipe Luiz conversou com o atleta e disse que ele jogará pouco. E o Felipe Luiz entende. Beleza, Fabrício, você vai ser mais feliz no Cruzeiro? Pode ir, eu não vou te segurar aqui. Óbvio que depende agora da diretoria também. É outra coisa que também me chamou a atenção nessa história, o fato do Felipe Luiz liberar o Fabrício Bruno. Eu digo o seguinte, você tem um terceiro zagueiro aí de qualidade, de segurança, num calendário tão apertado. A gente vive dizendo, é importante ter 2 times, cada posição precisa de 2 jogadores, o cara é de confiança, tá ambientado. Aí eu não sei se o Felipe Luiz já considera algum garoto da base ou alguém no mercado aí que possa chegar para suprir, ou se o fator extracampo de uma insatisfação do Fabrício Bruno ter pesado. Será que tem alguém já em Flavinho, a gente não pode esquecer que o Felipe Luiz, ele era jogador... Que o Davi Luiz está saindo, o Paquito lembrou bem. Você perde o Fabrício Bruno e se confirmar, o Davi Luiz já saiu. Teoricamente, para a vaga do Davi Luiz... Tem que ter um cara de confiança ali para entrar, daqui a pouco vem Copa do Brasil, tem que poupar, e aí tu não tem um outro zagueiro do mesmo nível. Teoricamente, para a vaga do Davi Luiz, eu considero o Cleiton, que é um bom jogador jovem. Eu acho que o Cleiton ele pode dar conta do recado para aquilo que o Davi Luiz estava apresentando. No caso do Fabrício Bruno, você tocou num ponto importante. O Felipe Luiz, ele era jogador até 2 anos atrás. Ele sabe como é a vida de jogador. O Fabrício Bruno talvez está insatisfeito. Nessa parte tenha pesado. É óbvio. E a partir do momento que o jogador está insatisfeito, o Felipe Luiz ele terá um problema diário para lidar. Porque um jogador que está insatisfeito, ele não está feliz, certo? A palavra já diz, ele não está feliz. E se ele não está feliz, ele vai ser mais feliz no Cruzeiro, pelo menos ele já aceitou a proposta do Cruzeiro, o projeto do Cruzeiro, é melhor deixar esse jogador partir por conta disso tudo que eu acabei de mencionar. Jogador considerado caro, mensalmente falando, para a folha salarial do Flamengo, jogador insatisfeito que com o passar do tempo vai cada vez mais se desvalorizar. Ah, beleza, tem que ter alguém de confiança no banco de reserva? Eu concordo. Mas é para isso que o José Boto chegou, é para isso que tem uma diretoria. Porque em determinado momento você vai ter que buscar uma reposição no mercado. E eu tenho certeza absoluta que o José Boto, que é um cara que é super bem informado, que todo mundo avalia muito bem no mercado de scout, eu tenho certeza que ele tem um zagueiro do mesmo nível do Fabrício Bruno que possa contratar por essa quantia que pode vender para o Cruzeiro. Ô Dedé, será que tem outro Fabrício Bruno disponível por aí? O Flamengo achou o Pablo Mari, né? Um tempo atrás, em 2019, que ninguém esperava, né? Rendeu tecnicamente e financeiramente, né? Pode tirar da cartola aí um cara que a gente não conhece. Não, assim, o Zé Boto tá muito bem informado de questão de scout, deve falar, olha, eu tenho alguém aqui no mercado que vai me entregar o que o Fabrício Bruno entrega com valor menor e quem sabe até dar um retorno financeiro pro Flamengo. Então, acho que o trabalho foi conveniente, é esse mesmo, entendeu? Então, é mapear o mercado, já tem alguém ali rapidinho para trazer esse jogador para dar o suporte durante a temporada, que ela é desgastante. O Flamengo tem o Mundial, né? Tem Libertadores, Brasileiro, Copa do Brasil, Carioca, Supercopa, são muitas competições realmente, mas o Flamengo tem um bom retrospecto. Trouxe bem o Pablo Mari. Nossa, baita exemplo que você deu. Lembrou, resgatou bem. Porque pensando assim, zagueiro, né? À toa que o Fabrício Bruno era cotado e ia para a seleção brasileira. Não vem à cabeça, assim, alguém disponível. O Nino era outro cara de seleção que está na Rússia, deve ser complicado para trazer. O Adrielson saindo do Botafogo, mas já tem compromisso na Segundo dia, salário muito pesado, né? O Cruzeiro se assustou com a pedida do Adrielson, né? 3 milhões e meio. Não, mas olha só, gente, para ir em nomes óbvios assim, beleza, a gente vai. Não precisa de um José Boto, que é um cara expert. O Boto tá lá para isso, né? Gente, é isso. Porque nomes óbvios, beleza, é fácil você achar um nome óbvio. Negocia, paga muito. É caro, exatamente. A gente sabe que o Nino é bom zagueiro, a gente sabe que o Adrielson é bom zagueiro. Só que José Boto, ele é pago, ou está sendo pago, ele foi contratado para achar nomes interessantes em outros mercados também. Boto, agora é contigo. Um zagueiro, um centroavante. Pega teus contratos, a agendinha ali, se vira, como diz tropa de elite, se vira. Agora é com 0-1. Agora é você, Zé. Vai começar o ano, o Flamengo vai precisar de um zagueiro e principalmente de um centroavante para começar a temporada. Tem Supercopa do Brasil aí contra o Botafogo já em fevereiro e não tem o camisa 9 lá para jogar. Vamos ver. Olha, o Luiz Henrique falando do Botafogo, outro drone do Veneno.